Boa noite a todos. Boa noite, pessoal da internet. Boa noite, pessoal aqui da nossa sala de aula. Gente, será que tinha alguém com saudade de mim? Não, ninguém. Ninguém não, porque eu fui muito bem substituída. Ela está escondidinha ali, né, Rogério? Obrigada, minha amiga Anabela. Agradeço a você, agradeço ao Rogério também por ter ficado aqui esse mês inteiro, enquanto eu estava de férias. Por um bom motivo, estava visitando meu filho. Então, todos vocês não vão ficar zangados comigo pela minha ausência. Prometo que até o final do ano não estarei mais. Agora, vocês vão ter que me aturar, Rogério. Não vai ter como, não vou mais me afastar. Tá? Então, nós estamos aqui, sejam quem está aí na internet pela primeira vez, muito bem-vindos ao curso do livro Paulo Estevão. Nós já estamos terminando a primeira parte. O tempo voa, não é? Vocês não acham que voa? Já estamos no capítulo 9. Quantos capítulos são da primeira parte? 10 capítulos. Falta só um depois do de hoje, né? Então, já vamos encerrar aí a primeira parte. Nós já estamos quase em junho e o ano está passando, né? Então, hoje nos coube o capítulo 9. E, como sempre, nós vamos fazer nosso evangelho, fazer nossa prece para nós podermos começar a nossa aula de hoje. Então, o evangelho que nos coube hoje nos fala da vida futura. Para quem leu o capítulo, vai entender bastante. O Gerson disse que ia dar um jeito aqui. Vem aqui, Rogério, para mim. Aconteceu alguma coisa aqui. Enquanto isso... Olha lá ele, Gerson. Vai? Foi? Gente, com emoção. Senão não tem graça, né? Lógico, fé é o quê? Nesse caso é fé na vida presente, no momento, né? Mas nós sabemos que a gente precisa ter fé na vida futura também. Então, quem leu o capítulo? Tá fraco, gente. Todo mundo tem que levantar o dedo. Você levantou, né? Ah, não, bom. Mentira. Então, vamos lá. A vida futura. A parte que Jesus nos fala sobre isso está no Evangelho de João, esse trechinho, que nos fala que o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haveriam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus, mas por agora, o meu reino não é daqui. Ele está sendo bem claro. E o que Jesus quis nos dizer, né, nessa parte, com esse pedacinho? E aí vem o complemento que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, item 2. Jesus diz claramente por estas palavras que a vida futura, a qual, em muitas circunstâncias, ele se referiu, é a meta a que se destina a humanidade, devendo ser o objeto das principais preocupações do homem na Terra. Nós já fazemos isso? Começando a fazer, né? Mas a gente vai seguindo firme no nosso objetivo. Em todos os seus ensinamentos, ressalta este grande princípio. Sem a vida futura, de fato, nós já concluímos aqui, nós entendendo, conhecendo os ensinamentos de Jesus, sem esse conceito da vida futura, a maioria realmente de seus ensinamentos morais não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que aqueles que não acreditam na vida futura, imaginando que Jesus só falava da vida presente, não entendem os seus ensinamentos ou os acham ingênuos. Esse pedaço é bem claro, né? Nós já conversamos, acho que nós já conversamos sobre esse pedacinho aqui, que sem a compreensão realmente da verdadeira vida, muita coisa que Jesus nos trouxe, nós não vamos conseguir entender. Mas como nós aqui já estamos compreendendo, já conhecemos a vida futura, todos nós já estamos entendendo e aptos a cumprir os ensinamentos de Jesus. Então, vamos fazer a nossa prece, agradecendo demais a irmã Maria Angélica, muito felizes pelo retorno, que possamos mais uma vez juntos aqui, contando com essa presença amiga dessa equipe enorme, caridosa e benfeitora da irmã Maria Angélica,
possamos ter, como sempre, momentos de muita fraternidade, de muita amizade e esclarecimento, como sempre são todas as nossas aulas, e que todos juntos podemos ter os nossos corações abertos, receptivos ao que nós vamos conversar aqui, pensamentos ligados a essa espiritualidade presente, que nos ajuda na compreensão, e sempre de mãos dadas com a nossa querida irmã. Graças a Deus. Então, o que a gente faz depois da prece? Vocês ainda sabem ou não? Nós vamos falar do capítulo passado, que eu errei ali, porque não era parte 1, né? Agora é que eu vi. E eu não posso fazer, eu não estava aqui. Quem é que vai fazer? Anabela ou Rogério? Vem lá, Anabela. Bem, então é você, Rogério, que você já está aqui. O Rogério vai falar para a gente. Anabela está fugindo, hein? Não pode. Vamos lá, jogo rápido, gente. Dá o passador aí, Cris. Então, na semana passada, foi a segunda parte do capítulo, né? Do capítulo 8, a morte de Estevão. E aí vimos que os representantes das sinagogas são honrados com o direito de apedrejar. Então, a gente tinha terminado a aula anterior, passado para essa, no início mesmo do apedrejamento, né? Ele tinha caminhado. E aí, a honra de poder apedrejar, conversamos sobre isso também, que nos chama atenção, graças a Deus, nos dias de hoje, isso. Que o Estevão não esmorece em sua fé e sente a aproximação do próprio Jesus, que olha com melancolia para Saulo. Então, ele sente, ele começa a ver. Ele já tinha ouvido a voz de Jesus no coração, lembra? Mas depois ele acaba vendo mesmo, porque, obviamente, o processo de desligamento começa, e ele começa, então, a vislumbrar Jesus com os olhos do Espírito, e repara que Jesus olha para Saulo com melancolia. Abigail reconhece o seu irmão, o irmão Gesiel, como aquele mártir Estevão que estava em execução. Estevão identifica também a irmã e chama o nome dela, e aí fica provado que era ele, né? Porque não tem nenhuma sugestão ali. Como é que o prisioneiro poderia saber o nome da noiva do Saulo? E ele pensa que ela está desencarnada e também veio receber da mesma forma que ele viu Jesus, ele achou que ela também já estava no mundo espiritual e tinha vindo recebê-lo. Estevão desencarna sob a oração dos aflitos, dita por Abigail. E Saulo, quando ele tem então revelado aquela trama, né, digna de novela das 8 dos anos 70, ele, quando descobre tudo aquilo, com tamanho orgulho, ele termina o relacionamento com ela, porque dentro da sua forma de pensar, como que ele poderia casar-se com a irmã do seu maior inimigo. E Gamaliel, no finalzinho do capítulo, pede a Saulo. Olha que Gamaliel fez muitos pedidos, né? Você vê, a gente sempre tem que pedir, o bem não pode ser tímido. Ele pede que o corpo do Estevão seja entregue aos amigos do caminho para ele ser sepultado, e o que o Saulo concorda. E que a gente pode relembrar de aprendizados, algum aprendizado aí, gente, que tenha marcado vocês? Esses capítulos estão densos, né? São muitos. Falei para vocês... Parece que alguns eu fico até meio sem ar, assim, vocês não sabem, né, nem o primeiro? Tanta emoção. Qual é o primeiro? Pelo menos. Isso, gente. é o nosso hino, né? Queremos sair daqui mais evangelizados. Então, a gente vimos, né, na semana passada, que a força da fé e da confiança e a certeza da continuidade da vida, estamos vendo isso em vários capítulos, mas na hora do desencarne do Estevão fica provado, né? Porque não é só teórico, ele demonstra com atitudes a força da sua fé, que não deixa ele nem um pouco abalado, apesar de estar sendo apedrejado. Ele não está no leito doente com a doença que a gente queira pensar aqui, não. Ele foi apedrejado, é uma morte violenta, causada por uma rivalidade, uma vingança, e ele ainda assim continua muito tranquilo. De novo, o orgulho, né, aparecendo como um impedimento para o despertar, um dificultador para o despertar, no caso do Saulo. A tendência humana a se achar um culpado, então o tempo todo o Saulo procura um culpado. Jesus é culpado, Estevão é culpado, sempre os outros são culpados, e agora nessa trama que se revelou, da sua noiva ser irmã do seu inimigo, ele também vai responsabilizar um monte de gente. Infeliz daquele que nunca experimentou a paz de espírito. Então a gente
O Saulo começa, já desde esse último capítulo, e hoje a Cris vai trazer, a reparar essa questão da paz do Espírito que nele não está presente e muitos dos seguidores do Cristo está. Essa questão do orgulho da raça. Então, no orgulho da raça, quem não é amigo é inimigo. Então, esse rigor de que se não é por nós, é contra nós, né? Será que tem que ser assim? A gente viu que isso nos leva a alguns problemas. E, por fim, a dor como um despertamento para que os que realmente... não estou nem lendo. A dor como despertamento para o que realmente importa, Jesus. Então, a dor pode fazer a gente acordar para Jesus. A gente já sabe o que vai acontecer no livro, mas estamos todos na torcida para que haja esse despertamento no Saulo. E eu brinquei com eles, Cris, aqui, que todos nós somos... Você assistiu às aulas, né? Nós somos Saulo virando Paulo, né? O S virando P. Então, as nossas letrinhas aqui estão nesse processo de transformação. Então, espero que a gente também desperte para Jesus. Obrigada, Rogério. O saulômetro aqui está como, Rogério? Está assim, o paulômetro. Como é que está aqui? O pessoal está gostando de Saulo? Paulo é devagar, né? Acho que a palavra Paulo significa devagar. Então, a gente está devagar nessa transformação. Estamos indo, né? Paulatinamente. E o pessoal está adorando Saulo. É isso? O pessoal está feliz com Saulo, né? Eu já percebi. Tem fã-clube, não tem, gente? Então, Saulo, após a morte de Estevão, Saulo substitui, né, Gamaliel, que se retira para o deserto para meditar, para pensar em tudo, para ler o Evangelho, né? E longe do amigo Gamaliel e de Abigail, como vocês acham que Saulo ficou? Tanto Gamaliel quanto Abigail eram o quê para Saulo? Hã? Quem carrega o microfone aí, que eu não sei? Alguém? Ah, é você, Rogério? Então, ao trabalho. Eram o quê? Hã? Equilíbrio. Levantar a mão, hein? Era uma boa parte, era um conselho. O que é, ô Jorge? Não, que o Gamaliel e a Abigail representavam para Saulo, a minha pergunta. O que eles faziam com Saulo? Conseguiam despertar, né, o melhor, acalmar, trazer aquele ponto que ele tanto tinha dificuldade pelo seu temperamento, né, muito explosivo. Oi, Inês? Ponderação, a Inês falou, tudo isso aí. Tentativa de, né, pelo menos. Porque aí ele saía de perto, dava. Então, o Gamaliel estava no deserto. E a Abigail longe. Como é que ficou Saulo, então? Vocês leram a descrição? Vamos ver rapidamente? Tocado de verdadeira alucinação, fascinado por um fanatismo cruel, obcecado por resguardar o patrimônio farisaico, aplicando desmandos e tiranias com indiferença criminosa. Tinha criancinha pedindo pelos pais, mãe pedindo pelo filho, esposa pedindo, e ele ignorava, né? Parecia um louco com o coração ressequido. Xerox do Saulo, né? Vocês esqueceram o nosso combinado de levantar a mão. Levanta o dedo. Para dar tempo do microfone chegar e o pessoal de casa ouvir os comentários. A obsessão vicia. Vicia no sentido de que ele está envolto naquele ciclo, é isso que você está falando? Exatamente. E isso faz com que cada vez mais ele fique fascinado. Ele não se controla. É como a dependência que tu tem de alguma coisa. Ele não tem como retroceder. O pensamento dele é muito agitado. As pessoas obcecadas têm isso. É uma aceleração no pensamento negativo. Isso. E isso não é bom, a falta de... Observaram os verbos aqui, os substantivos? Alucinado, fascinado, obcecado, tirano. Então, é tudo que falta o equilíbrio, né? Sem equilíbrio, realmente. Tá? E aí, esse era o mood de Saulo. E o que aconteceu, então... lá em Jerusalém, com ele no lugar de Gamaliel? O que esse comportamento causou lá em Jerusalém? Foi saudável? Foi bom para Jerusalém? Teve gente indo embora, Patrícia? Teve, né?
agrava-se o movimento de perseguição a todos os discípulos ou simpatizantes do caminho. Porque o Saulo já estava convicto que Jesus e seus simpatizantes eram a causa de todos os problemas que eles estavam enfrentando. Você concorda? Não é isso? Que foi, Afonso? Já. E eram os inimigos preferenciais dele. E aí, impiedosas devassas nas famílias que revelassem inclinação apenas e simpatia pelas ideias do Messias Nazareno. A igreja do caminho estava guardada por soldados e as prédicas estavam proibidas. Tudo aquilo que eles faziam para ajudar os necessitados, eles não podiam mais falar, fazer nenhum tipo de... A gente pode falar culto. Os homens de bens expulsos da cidade por meras suspeitas, pais de famílias presos, operários honestos e mães de famílias processados, publicamente. Grande êxodo e despovamento de trabalhadores. Ou seja, o que ele fez com Jerusalém? Prosperou ou afundou? Provavelmente, né? Porque nem trabalhador estava querendo... tinha lá, então foi criando uma situação desfavorável, né, para Jerusalém lá. E aí, por que isso tudo? No fundo, Saulo não conseguia entender o processo mais profundamente do que estava acontecendo a ele. Saulo era incapaz de entender por que a sua vida havia se modificado e por que os seus sonhos de amor desfeitos. Quando ele não consegue entender, ele passa a culpar. Né? Mas, no fundo, agora eu vou perguntar a vocês. O que fez a vida de Saulo? A gente pode usar esse termo, ficar esse, entre aspas, inferno. Quem fez? Foi Jesus? Foi Abigail? Foi Estevão? Quem fez, Afonso? Não, Quem? Eu pensei aqui o seguinte, será que nas nossas vidas, né, vamos esquecer um pouco Saulo, Pô, quando tá tudo errado, será que não é uma indicação de que, vamos prestar atenção que tem alguma coisa que a gente não está percebendo e que está nos levando para esse caminho, para esse abismo que parece... Né? Porque o que aconteceu com ele, em algum momento acontece nas nossas vidas aqui, 2000 anos depois. Na minha, por exemplo, acontece. Né? E, às vezes, a gente tem muita dificuldade de querer lidar com a realidade. A gente tenta fugir dela. Isso, e aí você foi para a segunda parte da minha pergunta. A segunda não tem problema, que a gente sempre leva para nós, né? Então, a nossa pergunta é o seguinte, o que levou Saulo? Foi exatamente o quê? As atitudes orgulhosas, né? O fanatismo, tudo aquilo que ele professava como uma lei. Porque ser orgulhoso, vaidoso, isso para ele era, né? era lei. E a incompreensão do que era realmente a lei mosaica, ele também levou isso tudo. E aí, é plantação e colheita, não é, gente? Não acham? Sempre, sempre. Na nossa vida, o Afonso já trouxe para nós que nós observemos. Porque muitas das vezes nós culpamos o próximo, aí a gente culpa uma pessoa, pode culpar um parente. Poxa, mas ele está fazendo da minha vida um auê. Como está a minha conduta com essa pessoa? Como está a minha conduta perante os acontecimentos da vida? Isso são perguntinhas que a gente precisa sempre, né, nos fazermos essas perguntas. É aquela olhada no espelho que tantas vezes nos custa, na realidade, todas as vezes nos custa, e é muito difícil que nós façamos. Né? Então, Saulo... E outra coisa, viver naquela ambiência de ódio e de vingança, o que faz, que atrai para Saulo? Mais afins, ódio, vingança, sentimentos ruins, afinidades espirituais ruins. Isso não está no livro, mas a gente conversa, a gente sabe aqui. Né? Mais desequilíbrio ainda para ele, não é isso? Então, ele culpava aquele Cristo que ele ainda não conseguia entender. Ele fala o tempo inteiro nesse capítulo, e já falou nos outros, que ele não entende realmente. Né? E aí tem a ver com o evangelho que a gente trouxe de abertura. Como ele realmente não tem esses conceitos, não entende, ele começa a fazer com que a culpa da vida de todos os problemas não é dele. Ele está isento, não é isso? Ele ainda não entendeu. Então, jurou por causa disso odiá-lo. Para sempre.
E não podendo exercer a sua vingança diretamente com ele, porque ele estava desencarnado já, Jesus, o que ele vai fazer? Vai perseguir os seus seguidores por todos os caminhos que ele puder. É isso que ele já decidiu. E aí, começa a gente a fazer a seguinte pergunta: será que isso está fazendo Saulo feliz? Será que a vingança faz alguém feliz, gente? Não, né? Mas Saulo estava feliz? Essa vingança o estava preenchendo a alma, né? Foi essa pergunta. Será que preenchia a alma dele? Quando a pessoa está imbuída no intuito, na intenção de se vingar, ela tem a falsa impressão que aquilo vai ser a solução da sua vida. E muitas vezes consegue se vingar. E o que acontece depois? Continua, né, sem a alma preenchida, continua com vazio e até pior, não é isso? Então, Saulo já estava começando a ficar sentindo que suas necessidades espirituais se multiplicavam no seu espírito sedento de consolação. Ele não estava nem um pouco, não estava bem, não estava feliz com aquilo que estava acontecendo com ele. E aí estava sempre, e entre angústias extremas, porque ele estava sempre angustiado, ele começou a rememorar os fatos. Ele rememorou tudo aquilo que passou com Abigail, com Estevão, as prisões, aquilo tudo ele rememorou, né? E para que ele pudesse, ele começa a fazer isso. Então, só voltando um pouquinho ali, que eu acabei esquecendo de falar, que os acontecimentos materiais, os acontecimentos negativos que a gente acaba, sem querer, né, cometendo, fazendo na nossa vida, não preenchem o nosso espírito, não preenchem a nossa vida e não nos fazem felizes. É uma falsa felicidade, né? Então, muitas vezes, a gente está falando aqui até de Saulo, porque ele realmente estava envolto numa atmosfera muito ruim de ódio, mas isso a gente pode levar um pouquinho também da nossa ganância ou da gente achar que a nossa vida material abundante vai suprir as nossas necessidades espirituais e vamos ser felizes. Isso é verdade, gente. Não é não? Existe sempre a necessidade de nós alimentarmos o espírito, fazer a conexão, né, com a parte espiritual, porque nós não somos seres, nós somos espíritos que estamos nessa encarnação, nas encarnações vestindo um corpo material para evoluirmos, não é isso? Então a gente já voltou ali. Então ele começa a rememorar aquilo e o coração dele fica, né, em ebulição. E aí ele se lembra, ele nunca mais voltou lá a Jope. Ele deu um corte na Abigail, simplesmente, deixou ela e nunca mais retornou a Jope. Só que ele, volta e meia, batia o quê? Aquela saudade, né? Aquela saudade assim, ímpar, né, singular, e sentia muita falta de Abigail. Ele disse, inclusive, não vai existir nunca uma mulher que vá substituir Abigail na vida dele, né? E aí o que ele faz? Depois de 8 meses sem dar um oi, sem dar notícia, sem falar, sem mostrar, sem Abigail saber dele, aí ele fala isso aqui, olha, gente, ó, humilhando a sua vaidade. Humilhando a sua vaidade. Ele depois vai falar isso, inclusive, para Abigail. Saulo decide rever Abigail. Ele decide, olha a decisão dele. Decidiu que vai reconquistar o seu afeto e que vai retomar os planos interrompidos. Ele não quer nem saber o que a Abigail pensa, né? É ele e ele, não é isso? E aí ele vai a Jope, pega lá o carro dele e vai a Jope. Chega lá, o carro dele dá... Mas tem uma hora... No livro tem uma hora que fala carrinho, fala mesmo. Inclusive tem aquela imagem, né, do carro dele, que é... Eu nem sei como é que é o nome daquele, é Biga? É Biga, né? É Biga. E aí ele vai lá, chega lá, Gente, esqueci o nome dele. Zacarias, desculpa, caramba, eu li isso o dia inteiro ontem e hoje. Se surpreende, mas o recebe afetuosamente, o abraça, e ele lá naquela dá logo a notícia. Dá logo a notícia que Abigail, há mais de 4 meses, adoeceu dos pulmões, e para falar com franqueza, eles não tinham nenhuma
esperança. No caso de Abigail, ela realmente estava doente. E começa a comentar com ele o que aconteceu, né, naquele período em que ele simplesmente sumiu, né? Então, ela ficou, né, um mês entre a vida e a morte. Chamaram o Saulo, ele, inclusive, anteriormente diz que ele tinha sido chamado algumas vezes, mas que ele ignorou a situação, né? Mas e que em todo esse tempo, Abigail defendeu a sua ausência e nunca o criticou. Pelo contrário, o defendia. Que moça boa, hein, gente? Hein? Tem que ser assim? Não podia estar nesse mundo, né, Patrícia? Eu sou assim. Eu não falo mal do meu marido. Não é, Rita? Eu não faço... Faço? Hein? Ele está presente aqui, eu só elogio. Olha, eu não vou dizer nada não, mas alguém observou semana passada que das suas férias ele também não apareceu. Ele estava comigo, gente. Né? E aí, isso aí deixou, por incrível que pareça, Saulo esperava que a Abigail tivesse pelo menos falado um pouquinho mal dele. Ele ficou impressionado com a nobreza, né? Mais ainda, ele sempre soube da nobreza espiritual, mas ele emudeceu. Né? Isso que está escrito, a nobreza espiritual de Abigail deixou-o mudo. Né? E aí Zacarias continua contando o que ocorreu. Né? Desde a volta de Jerusalém, né? Depois que ele expulsou ela, mandou ela embora para casa. Não foi assim? Abigail esteve muito abatida, muito chorosa, né? Embora nunca houvesse contado o que havia acontecido. Lá no texto, no livro, a gente vê que ela queria poupar Ruth e Zacarias por serem, né? Não queria contar e não queria expor de forma nenhuma Saulo. Então, apesar de Ruth e Zacarias desconfiarem que algo tinha acontecido, ela nunca contou realmente o fato, né? Que ocorreu, que deixou ela muito entristecida. E ela dizia que ela estava triste porque estava doente. Era aquilo que estava fazendo ela ficar triste. Tem que falar, né, Tuti? Pois é, não pode. Por isso que a gente fala, né? Só. Que foi, Ritinha? Ela prometeu, tinha prometido, né? Que ela não fala, ele não falou. E aí, certo dia, apareceu em Jope. Hoje vai aparecer um personagem novo, né? Um senhorzinho chamado Ananias, né? Abigail adorou. Passava horas e horas ouvindo falar do carpinteiro de Nazaré, né? E ganhou dele alguns pergaminhos com os ensinos do profeta. Aí foi que... Né? Que Abigail... Vocês estão pensando na cara do Saulo enquanto Zacarias conta? Eu estou. Enquanto eu fui lendo, eu fui pensando na expressão que o Saulo ia fazendo. Inclusive, a gente nem trouxe aqui no slide, mas Saulo brigou com Zacarias. Mas como vocês deixaram? Como que vocês deixaram ela ter acesso, a senhora, ela ter acesso aos pergaminhos? Aí ele falou, mas a gente te chamou para pedir ajuda e você não apareceu. Então, nós tomamos as nossas decisões. Mesmo porque, né, desde que ela tomou conhecimento, teve acesso aos escritos do profeta, a sua conversação adquiriu inspirações diferentes. A dor transformou-se em confortadora expressão de alegria íntima. E ela nunca mais foi vista chorando, embora continuasse triste, dávamos para perceber. Mas isso não afetou a saúde dela, que continuou, né? A enfermidade lá do pulmão continuou numa marcha de progressão, ok? E aí, Saulo ficou o quê? Ele fala, experimentava e disfarçava a angústia, mas ele era uma fera. Com quem? Com Abigail? Não, com quem? Com quem? Olha lá, o carpinteiro, gente, o carpinteiro de novo. O que esse homem quer? Quem era, afinal, aquele Jesus que topava com ele por toda a parte? Olha os chamados e a cegueira perante, né, os chamados. O interesse de Abigail pelo evangelho revelava a vitória do carpinteiro nazareno. Olha só, e aí ele se sentiu, mais uma vez, derrotado
por Jesus, pelo carpinteiro. Porque Abigail era uma pessoa que ele respeitava, ele sabia que tinha cultura, que conhecia a lei, que era uma pessoa de bem. Então, ela também se rendeu. Ele já não sabia mais o que pensar do tal carpinteiro. E como é que estava Abigail quando ele foi lá? Aí Zacarias já acabou de conversar e falou, vamos entrar para você ver. O que ele encontrou? Como estava Abigail? Estava bem? Fisicamente? Não, né? Aí no nosso livro diz a descrição dela. Muito magra, profundo abatimento, epiderme cor de marfim, olhar lúcido, absoluta calma espiritual. A gente está fazendo a descrição, né, do físico e também do comportamento. Fisionomia entristecida. E Saulo ficou surpreso, né? Saulo ficou espantado de ver a amada tão linda naquele estado ali, né, tão triste de saúde. E ela, como que ela recebeu Saulo? Não quero nem te ver, não, você vai para lá, embora Saulo, você me largou. Foi assim? Como foi, gente? Tuti, fala alto. Não pode, já entendi. Elas estão numa fofoca, Rogério, as duas aí. Eu nem devia, mas eu falei que é a primeira vez que ele viu o cabelo dela, entendeu? Ah, tá, porque ela usava o... É verdade. Né? E aí, como que a Abigail... Tava com um suéter, né? Engraçado. Tá errado isso, hein, Rogério? Eu não reparei isso. Olha que eu sou observadora. O Rogério é mais do que eu. Tava usando um suéter moderno gola V. Não tá não. E aí ela recebe ele o quê? Gente, com muita alegria. Ela ficou muito feliz de vê-lo, né? Porque era Abigail, né? Ela era Abigail, ela já estava aí num outro patamar. E Saulo, gente, ficou comovido. Claro, ele ficou movidíssimo. Ele disse de novo, que abdicou do seu orgulho de homem público. Ou seja, ele estava se humilhando a ela, né? E viera perguntar se ela o havia perdoado e se não o havia esquecido, né? E Abigail ficou assim, espantada, que não fazia sentido ele fazer aquela pergunta a ela. Como que ela iria esquecê-lo? Né? E como ela precisava perdoar? Porque ela não necessitava perdoá-lo, uma vez que ela não tinha se sentido nem um pouco ofendida. Né? Isso aí vale para nós, né? Isso aqui é importante. Não existe, Afonso? Não. No caso da Abigail, pode ser até que não existam, mas nas situações da vida, quanto menos nós nos sentirmos ofendidos, ou quanto mais nós deixarmos de tentar, de termos empatia, tentar nos colocar no lugar do outro quando nós sentimos uma ofensa, menos necessidade de perdão a gente vai ter. E nós vamos ficar muito mais livres, porque o perdão liberta, e não é o nosso algoz, liberta a nós mesmos, né? Então, isso é bem importante. Quer falar alguma coisa? Não? Está quietinho? A Anabela também está quietinha, minha parceirinha ali. Tá? Então, e aí ela continua falando com a peculiar, né, educação e amor dela. Nós, Saulo, pertencemos-nos um ao outro para a eternidade. Aí mesmo que ele começou a ficar assim, com a pulga atrás da orelha, sem entender, né? Deus abençoará nossas esperanças, ele responde para ela. Vamos realizar o nosso ideal. Voltei para levar-te comigo. Teremos um lar e serás nele a rainha. Aí ele achou, né, que Abigail ia levantar da cama e dar um beijo nele, né? Naquela época nem beijava, mas... Microfone para a Inês ali, que a Inês fala, mas ela fala bastante, tem que dar microfone. Espera aí, Inês. Eu assisti as aulas, por isso que eu sei, eu conheço as vozes. Não, agora é assim... Não foi, né, Afonso? Não, parece que Saulo entendia que isso era o que estava faltando para a vida dele. Tipo assim, identifiquei
onde que está a minha falta? É isso, é Abigail, vou pegar ela, vou levar para casa, vou transformar em rainha, resolvido o meu problema. Pegou o objeto, botou na mala e levou, né? Continuo assim, perseguindo. Continua à pronto. frente. Tem até aí na frente vai ter uma frase exatamente assim que ele falou. Tudo. Jesus da cabeça dela. Isso aí vem para depois. Aí vem ela e dá aquele balde de água fria. Olha o que ela fala para o Saulo. Saulo, disse assim que o gato subiu no telhado, né? Desconfio, Saulo, que os lares da terra não foram feitos para nós. Bem, e aí Saulo pensou assim, estou tomando fora, né? E ela completa na realidade. Conheci a história do Cristo. Lá vem ele de novo, gente. O Filho de Deus vivo, devorei o seu evangelho de redenção. Edifiquei-me nos seus exemplos. Ó, isso é o mais importante, né, gente? Devorar o evangelho é bom? É importante? Também é, não precisa nem devorar. Mas basta? Não, nós precisamos exemplificar. A Abigail falou isso. Edifiquei-me nos seus exemplos. Desde essa hora, então, compreendi-te melhor. Ela começou a entender melhor o Saulo. Conhecendo a minha própria situação, ela se posicionou de uma outra forma. Ela já tinha uma compreensão adequada da lei, né? Mas conhecendo os ensinamentos de Jesus, que veio preencher, não veio destruir a lei, mas preencher a lei mosaica, ela completou, né, o raciocínio e a opinião sobre o que estava acontecendo entre eles na situação deles. E aí? O Evangelho de Jesus transformou Abigail. Será que já nos transformou? Mudos. Por que ficaram mudos com essa pergunta? Já nos transformou, ou como disse o Rogério, a gente está a caminho? Já demos um pontapézinho? Acho que sim, né? Estamos no processo, Jorge está falando, estamos no processo. Patrícia está dizendo que a gente já pensa quando não está cumprindo e refaz a rota? Outras, às vezes sim, outras vezes a gente ainda não consegue. Por isso, a Paula está dizendo que é por isso que nós estamos aqui, para sair daqui, já decoraram? Com o coração mais evangelizado. Não basta ser o coração evangelizado, a gente precisa ter o comportamento evangelizado, não é isso? Então, qual foi a reação de Saulo a esse panorama? Que ele começou, como ele pensou? O que ele começou a pensar? O que ele começou a refletir? Lá vem. Como ele se sentiu? A reação dele, na verdade, é como ele se sentiu intimamente. Ouvindo tudo aquele amor de Abigail por ele, depois de tudo que ele havia feito. Ele se sentiu o quê? Envergonhado? Arrependido? Será que se sentiu culpado? Hein? Sentiu. Né? As palavras foram como gotas de fel. Sentiu uma dor moral aguda e um grande remorso. Ele ali caiu a fichinha dele, né? Pelo menos parcialmente. E ele reflete, gente, como ele teve tamanha dureza de espírito para fazer aquilo com a Abigail. Como que ele fez aquilo? Ele agora ali, ele parou, acho que foi o primeiro momento que ele parou para pensar como ele teve coragem, por quê? Como que ele fez, por que fez aquilo com a Abigail? Né? E aí também sentiu o quê? Ciúmes do carpinteiro odiado, porque parecia tomar o seu lugar no coração da noiva. E olha lá, gente, e uma vontade louca de arrasar com a sua doutrina. Então, olha a dicotomia, né? Ele, ao mesmo tempo que se sentiu arrependido com dor moral, em relação a Jesus, ele continuava com aquele sentimento, não é isso? E aí, de que poderes... Aí ele começou, né, pensando, de que poderes podia dispor o Nazareno, obscuro e martirizado na cruz? Olha como é. Vocês reparam que a cada parágrafo ele dá um adjetivo diferente, né? Adjetivo pejorativo para Jesus.
para conquistar os sentimentos mais puros da noiva dele. Ele realmente não conseguia entender. Então, Saulo, inconformado, porque ele estava inconformado, ele pede que Abigail, ele encarou que a Abigail estava tão conformada, mas que ela estava imbuída de ideias tristes que estavam atrapalhando ela ao invés de ajudá-la. Pede que a Abigail abandone essas ideias tristes que estão envenenando o sonho de ambos, né? E Abigail fala o quê? Eu também desejaria reviver tudo isso com você e ser tua, né? Está falando no casamento material. Mas eu pressinto que os planos de Deus são diferentes no que concerne aos nossos destinos. Jesus chamou-me para a sua família espiritual. Falou para o Saulo. E aí o Saulo ficou mais irritado ainda e falou, gente, em toda parte eu topo com expressões do carpinteiro de Nazaré. Não repitas isso. Deus não seria justo se te levasse do meu convívio. E a Abigail, o que vai fazer agora? Ela vai, como sempre, vai fazer o quê? Tentar acalmar, apaziguar, passar a palavra do equilíbrio que ela era, aquela pessoa equilibrada. Eles estão muito calados, eles só falam na aula do Rogério, Anabela. Na tua, você falou que eles não falavam, na minha também não querem falar. Estão quietinhos. E aí, gente, Abigail pede que Saulo não se desespere e aceite os sagrados desígnios, né? E aí vale isso para nós, né? Será que a gente aceita os desígnios de Deus sem desespero às vezes? Hein? Tudo tem uma causa, né? E Deus sabe o que é melhor para nós. Nem sempre é o que a gente quer, vocês não acham? Mas é o que a gente o quê? Precisa, né? Passar por aquilo porque tem alguma razão, algum conhecimento, alguma coisa que vai ser importante para a nossa evolução espiritual, que é o objetivo de nós estarmos encarnados aqui no planeta Terra. Concordam? Então, que a gente comece a ter olhos de ver e ouvidos de ouvir as situações da vida que nos chegam e que nos trazem desespero. Não estou dizendo que a gente não tem que sentir nada, que a gente não tem que se importar, não é isso, mas que a gente tenha, né, sempre pensando, o que será que essa situação tão ruim que está acontecendo comigo, tão triste, quer significar para mim? Buscar nas situações. Cremos, aí Abigail continuou, né? Cremos em Deus e sabemos que esse fim é apenas corporal. Ela já trouxe, né, a ideia. Nossa alma não morrerá, amar-nos-emos eternamente. Deu a garantia ali para ele, né? E nós, hein? Eu já tinha esqueci que eu tinha posto aqui. Como anda? Vocês não responderam. A nossa confiança nos desígnios de Deus, na verdadeira vida que é a espiritual. Será que a gente anda se desesperando, como Saulo, ou está confiando nas situações difíceis? Não precisa responder aquela nossa pergunta que fica só no bolsinho aí de cada um para análise. Eu acabei antecipando um pouquinho, ok? E aí, que te deu? Ele continua sem entender. Que te deu o crucificado, senão tristeza e desolação? Ele está achando que o comportamento resignado dela, na realidade, é um comportamento triste ou desolado, desesperançoso. É isso que ele está percebendo. Ele está entendendo pela lógica dele, né, de pensamento dele. E ela continua falando do carpinteiro. Jesus é o Messias dispensador de consolação e vida. Sua influência renovou-me as forças, saturou-me de bom ânimo e verdadeira compreensão dos desígnios supremos. Seu evangelho de perdão e amor é o tesouro divino dos sofredores e deserdados do mundo. Bacana, né? Ela falou. Ela está dando toda a receita de bolo para Saulo, não está? Está explicando tudo ali para Saulo. E a gente lembra de quê, gente? Do vinde a mim, né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É isso aí que Abigail está falando para nós e que Jesus nos trouxe, né, no vinde a mim. E ela continua fazendo a preleção dela sobre Jesus. O Cristo cumpre a palavra dos profetas, e aí, né, ela conhece a lei,
ela começa a fazer a associação, que Saulo só ignora se quiser, né? Ele ignora, mas é só se ele quiser, realmente, porque as evidências estão todas ali. Revela-nos que a vida é um conjunto de nobres preocupações da alma, não da vida material, não da matéria, não do corpo, né? A fim de que marchemos para Deus pelos caminhos retos, que a gente possa caminhar, né? Evoluindo. Aí ele fala mais um pouquinho, ó, o Criador não é um juiz ocioso e isolado, é pai, desvelado no benefício de seus filhos. O que ela está trazendo aqui? Exatamente o conceito que a gente estuda de segunda revelação, de que Jesus trouxe. Concordam? É isso aí que está aqui no nosso livro, né? Ela está falando, aqui Jesus veio realmente. E aí ela vai falar agora, continuando. Os homens, então, sabendo que Deus é pai, deveriam ser filhos, né, dignos, à altura do pai que ele é. Os homens deviam ser filhos laboriosos, preocupados com o rendimento da tarefa que foram chamados a cumprir em prol da felicidade dos seus irmãos. Enxergar o próximo. Se somos filhos de Deus, somos todos irmãos, né? E como irmãos, sabemos que estamos todos juntos numa caminhada, né? Isso nos ajuda aqui, quando a gente entende que somos todos irmãos. Nós temos dificuldades, mas o irmão também tem? Alexandra? Ajuda a compreensão do próximo e ajuda, então, a nossa benevolência, indulgência e perdão. Nada que está escrito nesse livro se perde se nós formos ler nas entrelinhas. Está tudo aí. Mas no mundo, aí ela vai falar de quem? Dos nossos defeitinhos prediletos. O inimigo se instala em nosso próprio coração. O egoísmo ataca a saúde. O ciúme prejudica o mandato divino, como a ferrugem e a traça, que inutilizam as nossas vestes. Então, está tudo ali para nós, mas nós, ainda no mundo, homens no mundo, permitimos que o orgulho, o egoísmo e a vaidade nos corrompa, né? Estrague, enferruje as nossas vestes. E a gente custa a compreender a nossa motivo. Então, ela está explicando tudo ali. Está explicando os ensinamentos, né? A lei de amor, ela explicou a lei de amor aqui, vocês concordam? Né? Isso, o encontro, isso aí. Nem fala nesse assunto, que eu já estou nervosa. Já tem tema. Estou contando pela internet, eu esqueci. Também não falei, não tem problema. E o interessante, olha, Cristo é um roteiro para todos. Consolo para os que choram e orientação para as almas. Está lá, né? Jesus, lembram do JPS? Né? Que é o nosso, né, guia, o nosso JPS para orientar o nosso caminho na vida. E aí, será que a gente está usando no nosso caminho Jesus modelo e guia, como os Espíritos nos disseram que Jesus é? Já estamos lembrando de pegar lá o JPS, né? O que significava a sigla que eu esqueci? Sistema de posicionamento com Jesus. Isso, sistema de posicionamento com Jesus. Ao invés de, né, na época tinha muito... Hoje em dia até tem desuso, né? Porque a gente usa mais os aplicativos. Mas não deixa de ser GPS, né? A criadora da sigla está ali. Aquela quietinha não falou. Foi ela que criou essa sigla, Andréia, na época do Encontro de Jesus. É dela. A nossa autora aí da sigla. Devia ter patenteado, né, Andréia? Foi inspirada, né? Entendi. Eu ia falar isso, a patente foi cedida para Maria Angélica. Deu a patente, né, Rogério? Cedeu. E aí, Saulo fica impressionado. Olha só, ele está enxergando. Ele não concorda, não conhece, não entende, mas ele está enxergando a clareza de raciocínio de Abigail, porque ele não é burro, ele é um homem inteligente, ele usa a lógica de raciocínio. A conversa, porém, aí a conversa exigiu demais de Abigail, ela começa a se sentir mal e tem uma crise de hemoptise, né, prolongada, ela começa a colocar sangue pela boca e ele fica arrasado. Profundamente comovido, Saulo compreende que naquele momento era impiedoso atacar Jesus perante Abigail, porque ela estava ali numa situação difícil e ainda tinha tido aquela crise de hemoptise na frente dele. Agora, então ele resolve se despedir, encerrar dizer que volta em outro momento, que iria lá todas as vezes que pudesse,
todas as vezes que as atividades em Jerusalém o permitissem. Foi isso que ele falou, né? E antes de partir, porém, ele falou, pô, não perguntei direito a ela. Ele ficou com aquela pulga atrás da orelha que ele já estava há muito tempo. Antes de partir, porém, Saulo pergunta a Abigail se ela o perdoou pela morte do irmão, pela morte de Estevão. Por que te recordas disso? Olha a pergunta dela. Minha alma está agora tranquila. Gesiel está com Cristo e morreu legando-te um pensamento amistoso. Ou seja, total perdão, né? Ela não ficou nem ofendida, como ela diz, né? Que poderia eu reclamar, olha só a frase dela, naquela situação ali que ela estava tendo passado tudo que ela passou. Que poderia eu reclamar de minha parte, se Deus tem sido tão misericordioso para comigo? Abigail consegue enxergar o que os acontecimentos da vida trazem para ela, mesmo aqueles mais funestos, aqueles mais difíceis, né? Porque ela enxerga a misericórdia divina para a vida dela. Não é para qualquer um, gente? Mas é para a gente perseguir. Né? Não é para nós, mas é para nós perseguimos. Mas o pessoal lá atrás fica rindo. Glória está rindo ali. E aí eles se despedem, Saulo vai embora, gente, muito reflexivo. Ele ficou realmente refletindo, prometendo voltar, a fim de que pudessem realizar os seus sonhos. Ele não cogitava a hipótese da vontade dele não ser satisfeita, né? E quais foram essas reflexões de Saulo no caminho de retorno a Jerusalém? Ele começou a ficar pensando em tudo aquilo que Abigail trouxe. Ele ficava meditando, então, sobre os desígnios do Eterno. E ele estava enfrentando um conflito íntimo da humildade e amor da mulher amada e entre a dureza da lei de Moisés. Ele estava com aquilo em ebulição, porque esse que era o verdadeiro problema dele. Eu acho até aqui que ele já estava vendo lógica, porque ele falou que a Abigail tinha um raciocínio muito lógico em tudo aquilo que ela falava, mas ele não conseguia achar aquilo dentro da lei, e ele era um homem da lei. Né? Então, esse conflito dessas duas coisas, dessa dicotomia, porque era uma coisa antagônica à outra, na cabeça dele, não era complementar, né? Ele trazia esse conflito. E aí, aquela perguntinha, pulga atrás da orelha, que o Rogério comentou no iniciozinho da aula. Por que, afinal de contas, ele não encontrava em alguma parte a paz que ele tanto queria, que ele anelava ardentemente? Ele começou a ficar com aquele aguilhão. Ela falou dos aguilhões, né, Anabela? Ficar com aquele aguilhão ali, ele já estava na cabeça dele. A gente miserável do caminho conseguia, né? Isso que ele está dizendo aqui. Entregava-se ao cárcere, sorridente e tranquilo, ele pensando, né? Uma tranquilidade que ele desconhecia, ele não conseguia entender esse comportamento. O próprio Estevão abençoara-o pelos sofrimentos recebidos por amor ao carpinteiro de Nazaré. Quem era este homem que fazia isso com as pessoas, né? É aquele Jesus que foi o que começou a deixar o Saulo mais ainda com a pulga atrás da orelha, dera forças ao coração de Abigail, que apesar da doença física, encontrava-se rejuvenescida espiritualmente e com novas inspirações. E ele vai com esses pensamentos no caminho até Jerusalém e chega a Jerusalém. Chegou em Jerusalém. Quando ele chega a Jerusalém, ele dá de frente para ele olha, ele vê o templo. Quando ele vê o templo, acontece o que com Saulo? Ninguém leu, desmentiram, Rogério. O que acontece com Saulo quando ele adentra em Jerusalém e olha o templo? Esquece as reflexões? Hein? A visão do templo lhe lembra o orgulho da raça. E aí ele começa a pensar, como que eu posso dar algum valor àqueles homens do caminho? Aquela visão reincorpora nele aquele homem, né? Orgulhoso, vaidoso, né? De que só importa realmente a lei. A serenidade desses homens, os do caminho, provinha da ignorância
Aí, naquele momento, ele estava se perguntando, vocês não viram? Agora ele concluiu, quando ele chegou lá, gente, só pode ser ignorância, ele ficou pensando. O homem de responsabilidade não tem como, não pode encontrar a paz a um preço tão vil. Ele continua sem compreender as lições. Né? Ou então está fingindo, já fiquei pensando se ele realmente não compreendia ou se ele ainda já tinha enxergado, mas não quis dar o braço a torcer ainda. Né? Eu acho que, com certeza, tocado, ainda não tinha vencido o orgulho, mas já pensava, né, nos ensinamentos de uma outra forma. Aí ele fez o veredito, pegou o carimbo, pum. Abigail vai se recuperar, eles iam se casar e ele ia tirar tudo aquilo da cabeça da Abigail. Ele tiraria essas ideias de sua cabeça. E aí ele fala, resolvido o problema, continuaria a luta. Ele resolveu todas aquelas inquietações emocionais, aquelas reflexões que ele estava passando no caminho entre a casa de Abigail e Jerusalém. Bateu o martelo e decidiu, está resolvido, não tem mais fraqueza aqui em relação a isso. Ele era o cara, Dudu? Ele era ou ele se achava? Dudu está falando, ele se achava, né? Ele era o próprio se achava. E aí, no dia seguinte, bem cedo, acontece o quê? Ele já recebe a mensagem lá de que a Abigail tinha piorado muito. E aí ele saiu correndo, imediatamente foi lá e largou tudo e foi vê-la. E Abigail recebe, como sempre, com infinita alegria nos olhos translúcidos. Estava ali a morte, ela estava nos últimos momentos. E ele, mais uma vez, pensa, que propósito, como pode estar acontecendo aquilo? A agonia dolorosa de Abigail parecia-lhe um sofrimento injustificável para um anjo, que ele considerava Abigail, né? Ele, que tinha o espírito ressequido pelas leis humanas, chorou intensamente pela primeira vez. Ali ele se rendeu, né, ao choro perante a situação que ele estava presenciando da amada dele, que até então ele achava que não ia acontecer, porque Deus não ia fazer isso com ele, porque ele não era merecedor disso pela parte de Deus, né? Abigail compreendeu ali naquele momento, porque ela enxergava as coisas, né? Que aquele pranto revelava o seu calvário íntimo dele, de Saulo. Mas demonstrava igualmente o alvorecer de uma vida nova para o seu espírito. Era ali que estava surgindo o Paulo, né? Um novo Saulo ou Paulo, né? Na realidade, já estava, vem surgindo no decorrer, né, da nossa obra. E falou para ele, não chores, Saulo. A morte não é o fim. Contudo, é preciso morrer para vivermos verdadeiramente. Não te rebeles contra os desígnios supremos que me arrebatam do teu convívio material, destruindo nossas esperanças de uma felicidade passageira na terra. Deus nos multiplica os sonhos generosos. Né? Isso aqui ainda, não sei para vocês, para mim, é difícil da gente fazer, não é? Da gente realizar. Entender que só Deus sabe do que precisamos. Nos desprendermos da posição, do cargo, da pessoa, das coisas que nós temos, ainda é muito difícil. Né? Ainda é difícil. Né? E a gente, muitas das vezes, se rebela, se revolta, fica perguntando por que eu, por que aconteceu isso comigo, sem conseguir entender qual a lição que está ali por trás daquilo. E ela comenta, fala, o que tem a ver com o nosso evangelho de abertura, né? Que, na realidade, eles iam ser impedidos do convívio material, só, porque os espíritos continuam, né, se comunicando e se falando, tendo relações após o desencarne material. Não é isso? E ela diz, olha só, destruindo nossas esperanças de uma felicidade passageira. Por que a felicidade é passageira? Não é porque ela ia ser infeliz com Saulo. É por quê? Porque é a terra, é a felicidade da matéria. Não é isso? E isso é efêmero, é passageiro, porque a verdadeira vida é a nossa vida de espírito, cuja encarnação de hoje é uma pontinha da pontinha da pontinha da nossa trajetória. Eu acho que eu estou andando muito hoje para a direita aqui. Daqui a pouco eu tomo uma chamada. E aí ela comenta.
Ontem, após a sua partida, Gesiel aproximou-se do meu quarto, enchendo-o de luz. Disse-me que ainda hoje eu seria levada à vida espiritual. Ela recebeu o aviso que ia desencarnar e me esclareceu, olha só, gente, que Jesus o ama, Saulo, e que tem grandes esperanças em você. Avisou a ele da missão dele. Ele provavelmente aqui não faz referência. Nesse momento ele não entendeu mesmo, né? Depois ele vai começar a perceber. E ela começa a explicar o porquê, né, dele ter uma tarefa mais nobre, uma missão, e por que ela está sendo retirada do convívio dele material. Se eu ficasse no mundo, eu poderia perturbar a missão que o Salvador te destinou. Vocês concordam? Por quê? Pergunta que você me fez no final de semana, Alex. Ele me perguntou, será que se Abigail e Saulo tivessem casado, ele teria sido Paulo? Provavelmente não. Né? É o destino. Ia ser diferente, né? Ia ter um casamento, filhos, aí a gente não sabe, né? Mas exatamente a programação reencarnatória era essa, né? Gesiel afirmou que nós te ajudaremos de um plano mais alto. Olha só. Ele vai ser ajudado por uma hierarquia espiritual elevada. Nós somos sempre ajudados? Estamos sempre com acompanhamento? Talvez a gente não tenha um acompanhamento de um Gesiel e de uma Abigail, né? Mas a gente tem o nosso quê? Mentor, nosso anjo da guarda, né? A gente pode usar, que é aquele espírito responsável por quê? Pela nossa encarnação. É um anjo, entre aspas, eu estou até lembrando agora da Barione da palestra, é um espírito puro? Quem é o nosso anjo da guarda? Rita falou, e a Rita falou assim, ó, é um espírito um pouquinho melhor do que nós. Fala. Eu comentei com você, se ele tivesse se convertido a Jesus... Isso. Se eles poderiam ter continuado junto, mas ele já convertido, não ele sendo o Saulo. Gente, falei errado, tá? Jesus, desculpa. É isso mesmo, amor. Estando Jesus, se ele aceitasse Jesus naquele momento, se ele poderia não ter ficado sem Abigail, isso aí. Já que ele teria aceitado Jesus e poderia ter feito o caminho de Paulo com Abigail. Aí a gente pensa que um casamento é mais difícil, né? Os grandes homens da humanidade, missionários, normalmente têm uma dedicação 100% exclusiva. Foi isso mesmo, desculpa, me confundi. Então, tudo isso, coitado, é preocupação dele ficar sem mim. É isso. Bem, ele é meu marido, quem está do lado é a minha cunhada. Então, ela está falando da preocupação. Como seria se ficasse sem mim, se ia ser bom? A cunhada é assim. Fala, Afonso, tem que ter um microfone. Espera aí, só um minutinho. Não, é só para citar o exemplo do Dr. Bezerra, que teve família e cumpriu uma grande missão. Mas eu, pessoalmente, acho que seria... É bem mais difícil. Cada caso é um caso, né? A gente não sabe, né? Mas é mais difícil, né? Provavelmente. Os grandes missionários. Ele teve mais de um casamento, não teve? Bezerra? Mais de um. Isso aí. Vai ver que a mulher dele não era Abigail, Afonso. A primeira talvez não tenha aguentado. Não aguentou, Afonso. Né? É igual Kardec. Kardec teve um casamento, né? Mas era um casamento ali transcendental. Lembra que a gente estudou isso? Né? Porque a Amélie Boudet, ela foi designada para trabalhar com ele na obra, né? Mais velha que ele e mais sem filhos. Mais velha, sem filhos e sem poder ter filhos, né? O que dizem. E eu mexia tanto, quando eu dava aula, a gente dava aula do L1, coitadinha, porque ela era feinha. A gente ficava rindo, a gente mexe muito com o aluno do L1, isso, meu Deus, né? Pensa bem se a Amélie Boudet fosse aquele avião, já ia estragar o compromisso de Kardec. Então, gente, Gesiel afirmou que ajudaria eles, né? E aí ela falou, seguirei teus passos assim mesmo, eu não me afastarei de você, eu seguirei teus passos no caminho, levar-te-ei onde se encontrem nossos irmãos do mundo, em abandono, auxiliarei teus raciocínios a descobrir, olha lá, sempre a verdade. Aí ela concluiu, Saulo, você ainda não aceitou o Evangelho, mas Jesus é bom e Ele vai ter algum meio de nos unir os pensamentos na verdadeira compreensão. Ou seja, aguarde, porque Jesus vai fazer também alguma coisa
por você, para que você consiga entender esse caminhar. Oi? Ela tinha fé naquilo, ela sabia, né? Ela tinha certeza. Ela tinha tido até a palavra do irmão do Estevão falando isso, né? E aí chegou o momento, Gesiel veio buscar, ele entra no recinto e Saulo compreendeu que ali era o momento derradeiro e ela fixou o olhar em cada um deles agradecendo e desencarnou, né? E aí Saulo ali se deixou ficar mudo. E o capítulo não fala mais nada sobre Saulo. Encerra-se aqui. Mas isso encerra de uma forma bonita, porque lembrando-se da descrição da casa lá, de Jope, diz que do jardim próximo chegavam perfumes brandos, o céu crepuscular tonalizava-se de nuvens antifulgentes, enquanto os pássaros, em recolhida, cruzavam os ares alegremente. Como se, ele diz aqui, é como se a natureza estivesse saudando o retorno daquele espírito à pátria espiritual, né? Aquele espírito que, com certeza, tinha cumprido a sua missão aqui na Terra e que estava começando mais uma missão no plano espiritual, né? E sempre existe festa quando a gente nasce aqui e existe festa quando a gente desencarna lá dos nossos queridos e da espiritualidade amiga. Que a gente se lembre disso e a gente não se esqueça, porque a gente tem ainda essa dificuldade de enxergar, né, o nosso retorno de algum ente próximo, seja lá de quem for, à pátria espiritual, porque nós somos muito ainda apegados, né, aqui a nosso convívio estreito entre nós. Então é isso. A gente agradece demais a nossa irmã Maria Angélica por ter estado aqui conosco, pelo auxílio na preparação dessa aula. Agradece pelo retorno tão feliz nesse momento de luz aqui, como sempre, na casa da irmã Maria Angélica, que nos considera a todos filhos queridos do seu coração. Tenhamos essa certeza, que ela está sempre junto de nós. E Jesus nos amparando no nosso caminhar, que a gente possa cada vez mais enxergá-lo como nosso guia e modelo, e mais do que ler, entender os seus ensinamentos, que nós possamos caminhar dentro deles, ou pelo menos tentar estarmos sempre seguindo o caminho que ele nos indicou. Ele mesmo nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Graças a Deus. Aula que vem, último capítulo da primeira parte, a caminho de Damasco, parte 1. Eu não falei nada sobre o que vai acontecer, vocês têm que ler.